Usa o teu servo agora, nesta tarde, Senhor, que irá expor a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo o use poderosamente neste lugar, Senhor, e fale, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos de ouvir, Senhor. Que seja para exortar, seja para animar, Senhor, seja para fortalecer, Senhor. Enfim, seja feita a tua vontade, Deus. Que o Senhor possa usá-lo, Senhor, com a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Porque tu és maravilhoso e tu és fiel. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É um prazer para mim, mais uma vez, e possivelmente a última, pelo menos durante este tempo de Instituto Bíblico será a última vez que estarei aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. E já passou 3 anos, é verdade. Já é bastante tempo, 3 anos, passou num instante. São muitas as recordações, são muitas lembranças que tenho. Foram 3 anos de grande convívio ali, de muita aprendizagem, e isso não seria possível sem a ajuda dos irmãos. Eu quero agradecer muito os irmãos que têm contribuído para que eu e o Daniel estejamos lá no Instituto Bíblico. É muita despesa mensalmente, e se não fosse a ajuda dos irmãos a gente não conseguiria estar lá para suprir as necessidades, as nossas viagens. Deus tem suprido tudo e os irmãos têm sido uma bênção nas nossas vidas. Agradeço também muito as orações dos irmãos. Eu sei que os irmãos oram por nós e estou muito agradecido por isso. Amém? Quero também informar, o meu pai pediu para que fosse eu a informar agora à tarde, que tinha sido falado, ou o meu pai tinha pedido para orarem porque tinha recebido um convite para ir para a Madeira, e a verdade é que já está, concretizou-se, está aceito, e possivelmente no final de julho, início de agosto, estarei lá a servir ao Senhor na Ilha da Madeira. Amém? É um desafio sair da casa dos pais, sair ao pé dos amigos e ir para uma ilha que não conheço, nunca lá fui, vai ser a primeira vez, normalmente vai-se para turismo, eu vou para lá para viver. Então é sempre diferente e vai ser um desafio agradável, eu acredito que sim. Vou estar lá trabalhando com o pastor Francisco, tenho falado várias vezes com ele ao longo desta semana, da semana anterior, e tem sido uma bênção. Ele já me passou a visão da igreja, já me passou a visão do que ele quer que eu faça e do que é que juntos vamos fazer, e estou empolgado. Sei que vai ser um tempo maravilhoso ali. Amém? Então vamos também agora passar a palavra do Senhor, não é? Quero convidar os irmãos a abrirem Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Vamos ler todo o capítulo de cada vez, o versículo de cada vez. Vamos ler primeiro uma porção da palavra de Deus, depois outra. O capítulo está dividido em 3 partes e nós vamos ler assim o capítulo. Os irmãos que já abriram, digam amém. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-no sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessitam de arrependimento. Amém? Até aqui a palavra do Senhor, depois nós iremos ler o restante do texto. Mas aqui eu queria enfatizar realmente nesta pequena porção da parábola, porque esta parábola está dividida em 3 partes e são 3 pequenas parábolas juntas numa parábola grande e que Jesus está explicando para os fariseus. E realmente eu queria que nós entendêssemos um pouco sobre esta parábola hoje. Primeiramente nós estamos a falar da ovelha perdida. Jesus está falando para os fariseus sobre uma ovelha que se perdeu, uma ovelha que não está junto do seu rebanho. E se nós formos pensar hoje, existem muitas ovelhas que estão perdidas. Muitas ovelhas.
não é para ovelhas verdadeiras de pele de lã, não são dessas ovelhas. Ovelhas, pessoas que não conhecem a Cristo e estão perdidas, que nunca tiveram contacto com o Salvador e que realmente não sabem que Ele existe, possivelmente, ou então estão perdidas, estão sem noção de onde é que estão, não sabem o que fazem aqui nesta vida. E eu acredito que há pessoas aqui hoje que tiveram nessa situação e algumas que ainda estão nessa situação, que realmente estão perdidas, não sabem o que há de fazer, não sabem o que é que farão fazer com a sua vida numa situação de crise social que estamos a viver, numa crise económica que nós estamos a viver, não sabe para onde se há de virar. Mas eu quero dizer que existe um pastor que está à tua procura, existe alguém que está procurando por ti, que ele deixou as 99 de lá bem guardadas no deserto e ele está à procura de ti. Ele quer encontrar-te. E sabem, essa ovelha, ela andava desnorteada. Mas quando o pastor a encontrou, ela recebe o júbilo dos ombros do pastor. Tu podes andar desgarrado, tu podes andar sem sentido, tu podes andar perdido, mas tu realmente queres consolo para a tua vida, se tu realmente queres encontrar algo que preenche a tua vida, algo que satisfaz aquilo que tu estás à procura, realmente tu tens que olhar para a cruz, tens que olhar para Jesus Cristo, aquele que é o pastor que anda à procura da tua vida. Amém. Jesus, Ele anda à procura, Ele não fica parado, Ele não cessa de procurar. Nós vemos que este pastor, ele mesmo estando, tinha 99, era mais fácil, olha, perdeu-se uma, tanto faz. Mas não, por uma ovelha, ele deixa as 99 em segurança, no deserto. No deserto não existiria lá lobos para caçar, não há lá animais furtívoros para caçar ovelhas. Ele deixou lá bem seguro as 99 ovelhas. E ele vai à procura desta ovelha, porque esta ovelha, por mais simples que ela é especial. Ele quer encontrá-la. Ele faz-a ser especial. E tu para Jesus és especial. Quer que te diga? Por mais que as pessoas achem, é uma ovelha, não tem significado nenhum, não tem importância nenhuma. Para aquele pastor ela era especial. Ela fazia parte daquele rebanho e tem importância para ele. Por mais que as pessoas digam que tu não tens valor, realmente as pessoas já te disseram que não vales nada, que não tens valor, não sabes fazer nada, que não estás aqui a fazer nada, mais valia ires não sei para onde, não importa, para Jesus tu és importante. Para Jesus tu és uma pessoa especial e Ele quer-te para o pé dele. Amém? Os irmãos estão aqui comigo? Amém? Os irmãos ainda não perderam o raciocínio ainda da ovelha, ainda estão todos a olhar para a ovelha, ainda estão todos a procurar pela ovelha. Eu agora estava-me a lembrar foi no retiro das crianças do ano passado, que houve uns quantos que se mascararam de ovelhas e foram lá para o mato, não é, Marcos? E todos nós fomos ali à procura da ovelha. As crianças todas fomos lá para o pé da ribeira, foi tudo lá junto, e lá no meio do mato, passamos lá o pequeno riacho que tem lá, que aquilo agora está tinha pouca água, que era verão, e nós passamos lá aquele ribeirozinho, e do outro lado estava lá o Marcos deitado no chão, vestido de ovelha, e as crianças ficaram uma alegria, e realmente nós encontramos a ovelha perdida. Não é? Se nós pudéssemos representar, Jesus é como cada uma daquelas crianças que está à procura de si. Ele está à procura, ele está a querer encontrar, ele passa os desafios, ele passa as dificuldades que for para encontrar e achar a tua vida. Porque ele quer a sua vida para si, para cuidar dela, para lhe dar um sentido. Se realmente tu tens consciência disso, que a tua vida não tem sentido mais, e realmente tu queres encontrar este Salvador, tu queres encontrar esta pessoa que te vai acolher nos seus ombros e vai transportar para o pé daquelas outras 99 ovelhas, é Jesus. Faz uma decisão por Ele nesta noite. Amém. Eu agora quero ler o outro trecho, do versículo 8 ao versículo 10. Fala assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido.
Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Parece que esta parábola é igual à outra, mas não é. Nós vemos aqui uma mulher que ela tinha 10 dracmas. A dracma era a moeda grega para o equivalente ao denário romano, que é o salário é um salário, assim dizendo, um salário de um dia de trabalho. Imaginem o que é perder o salário do dia de trabalho. Quer dizer, uma pessoa anda ali a trabalhar o dia inteiro, quando chega ao fim, perdeu o dinheiro, andou a trabalhar para o boneco. E é realmente assim preocupante. E a mulher, ela tinha 10 dracmas. Ela tinha 10. E ela perdeu unicamente 1. Ela podia sobreviver com os restantes 9. E a verdade é que, quando ela perde aquela dracma, nós vemos que ela fez todos os esforços, todo o que tinha assim, a sua possibilidade para fazer. Ela acende as luzes da casa. Vamos pôr isto agora para os dias de hoje. Ela acende as luzes da casa, ela pega na vassoura ou no aspirador e começa a varrer a casa toda, a aspirar a casa, ela arreda os móveis, ela faz de tudo para encontrar aquela dracma. Se nós pudéssemos para os dias de hoje, se calhar seria mais um cheque ou um envelope com notas, mas aqui é a dracma. E ela procura intensivamente, sem se cansar, à procura dessa dracma. E esta parábola, ela representa muito do que se passa às vezes dentro da igreja. Muitas vezes acontece que há pessoas que estão perdidas dentro da igreja. E dessas é mais difícil, porque ela se acha que está cá dentro, mas ao mesmo tempo está perdida. A dracma, ela não saiu de casa, ela estava lá dentro. A pessoa sabia onde é que estava a dracma. Ela estava dentro das 4 paredes, ela não fugia dali. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós conhecemos a Cristo, mas nós já perdemos o nosso relacionamento com Ele. E nós não sabemos já o que é que nós estamos aqui a fazer. E viemos por apenas hábito. E nós vemos, nós estamos aqui, nós já ouvimos os cânticos, nós já ouvimos a palavra e já nada faz aquele friozinho na barriga, já nada faz aquelas borboletas, porque já passou aquela coisa, já perdemos aquele relacionamento que nós tínhamos com Deus e já não há mais nenhum sentido de estar aqui. E nós estamos perdidos dentro da própria casa, onde deveria ser o lugar em que nós temos relacionamento com o nosso Deus. E este daqui é o do que mais me preocupa. Este é o que mais me preocupa, é o exemplo que mais me preocupa, que são aqueles que estão perdidos dentro da própria casa. Porque os que estão perdidos dentro da própria casa é difícil de entenderem que estão dentro da casa, mas estão perdidos. Porque não é a casa que dá posse ao objeto. Não, a dracma estava lá, mas a senhora já não podia fazer uso dela porque não sabia onde é que ela estava. E muitas vezes somos nós aqui dentro da casa de oração. Nós viemos, nós estamos aqui, nós frequentamos tudo, mas já continua a haver um vazio, continua a não haver sentido. E quando isso acontece, é necessário novamente o arrependimento. É novamente necessário reencontrar o caminho de onde nós nos perdemos. É necessário nós voltarmos atrás, entendermos no que é que nós estamos a fazer de errado, o que é que nós fizemos que nos fez nós ficarmos perdidos dentro da própria casa e entender que nós temos que voltar atrás, dar passos atrás e voltarmos a pôr-nos dentro do caminho certo. Amém? Eu acredito que há pessoas que necessitam muito disto. Há pessoas que necessitam de encontrar novamente o seu relacionamento com Deus. Precisam novamente de olhar para Deus e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Eu estou aqui, mas eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer. Eu não sei o que é que estou aqui a fazer. Eu tenho relacionamento com os irmãos, mas não sinto mais aquilo que devia sentir. Eu estou amargurado. Eu sei que há coisas que na minha vida também que já não estão corretas, mas eu venho aqui, eu estou aqui, o que é que eu estou a fazer de errado? Precisa novamente de ir aos pés de Cristo e dizer: Deus, eu preciso mais de Ti. Eu preciso de reencaminhar os meus passos. Eu preciso que Tu me encontres de novo. Eu preciso que Tu me aches, que tires-me de onde eu estou e me ponhas mais perto de Ti.
nós precisamos de cada dia voltar e dizer ao Senhor, Senhor, volta-me a pôr cada vez mais perto de Ti. E diz que aqui que a mulher andou à procura e ela fez de tudo para encontrar. Hoje encontrei-me nesta situação. Eu estava à procura de umas chaves que eu preciso para abrir o meu quarto lá no Instituto Bíblico e eu não sabia onde é que estavam as chaves. Eu procurei, eu arrastei móveis, eu baixei, andei debaixo da cama à procura das chaves e eu não encontrava. E a aflição que eu estava, porque se eu fizesse a viagem, eu chegava lá e estava com a porta fechada e ia dormir dentro do carro, até chegar aos meus colegas. Então eu estava numa aflição. E se eu estava à aflição por causa de uma coisa tão pequena como esta, como será que Deus está em relação às nossas vidas? Deus está aflito, Deus está a interceder, Deus está a mexer connosco. Ele quer intensamente que nós voltemos para Ele, que nós voltemos a dar o nosso coração para Ele, que nos afastemos do caminho errado e que novamente demos o nosso coração para que Ele faça o que Ele quer. E nós precisamos de fazer isso hoje. É necessário, é urgente, é necessário nós fazermos isso urgentemente. Porque Deus quer mais de nós. Deus necessita que nós nos arrependamos e que voltemos para Ele. E sabem, e Deus não nos vai castigar por causa disso. Deus não vai trazer julgamento sobre isso. O que nós vemos que a mulher fez foi que ela juntou, o quê? Juntou as vizinhas e as amigas e deu uma festa. Ela ficou numa alegria. Ela ficou tão contente que ela fez uma alegria. Fez uma festa. Ficou alegre. E no versículo 10, e vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando nós fizermos essa atitude e nós nos arrependermos, retomarmos para o lugar onde estávamos, revermos a nossa vida e tirarmos aquilo que está errado e nos acertarmos com Deus, vai haver alegria no céu. Amém? Vai haver alegria no céu. Deus vai ficar contente com a nossa atitude. E nós vamos ver então o terceiro exemplo que Jesus está a usar nesta parábola. Diz assim, e continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se de alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele, levantando-se, foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E compadeceu-se dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias no pé. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Esta aqui foi um pouquinho mais longa, mas vamos então ver realmente o que está aqui. Nós vemos aqui 2 filhos. Nós vemos aqui um pai bastante rico. E um dos filhos pediu ao pai para que dividisse a herança e lhe desse a parte de vida, a parte que era sua, que quando o pai morresse lhe desse. E nós vemos que o pai, ele dividiu a herança e deu a parte para cada um. Ele deu a parte para o mais novo, mas também deu a parte para o mais velho. Ele dividiu, deu o que tinha.
E então, o filho tomou uma decisão, o filho mais novo. Ele afastou-se. Ele deixou a casa do pai e foi para um país longe. E diz que ele, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo solemente. Aqui eu quero representar, que entendamos, que aqui está alguém que já conheceu a Deus, mas que deixou os aposentos do pai e que foi para um país diferente. Aqui está alguém que já conheceu a Deus e que agora não está mais junto da casa do pai. Deixou a casa. Este já não está perdido dentro de casa. Este deixou mesmo a casa. Este está fora da casa e está bem distante. Está fazendo tudo o que lhe provém, tudo o que ele quer. E está gastando tudo o que recebeu. Muitos são aqueles que conhecem o Evangelho, mas que tomam esta atitude. Deus os abençoou, Deus lhe deu o melhor para a sua vida, Deus lhe deu a salvação. E quando eles já têm, eles pegam nela e vão-se embora. E perdem tudo o que tinham. A verdade é que há muitas pessoas que isto acontece. E a verdade é que quando se entra nesta situação, quando se quer desviar-se de Deus, ou se sai da casa do pai e vai-se morar para um país diferente, ele encontra-se desorientado. Ele gasta tudo o que tem, ele vive na grande e na maior, assim dizendo. Ele está vivendo no máximo do que hoje a sociedade afirma, que hoje nós temos que viver cada dia como se fosse o último. É o que a nossa sociedade hoje afirma. Nós temos que viver todo dia como se fosse o último. Isto quer dizer o quê? Temos que curtir a vida ao máximo que der. E sem pensar no dia da manhã. O dia da manhã não interessa. Nós vamos curtir o dia de hoje, vamos dar umas voltas, vamos beber até cair, vamos fazer o que nós gostamos. E o dia da manhã não interessa. E este jovem, ele estava vivendo dessa maneira. Ele estava vivendo cada dia no máximo. Cada dia como lhe apetecia. Ele fazia como lhe queria. E a verdade é que chegou a um momento em que ele perdeu tudo. E aquele viver no máximo passou a uma agonia total. Ele já não tinha mais alegria. Ele perdeu todo o dinheiro que tinha porque o país entrou em crise. Diz que veio uma grande fome, como os nossos dias hoje, veio uma grande fome. Muitas pessoas estão a passar necessitadas e não têm já o que comer. Se calhar nós podíamos representar bem o nosso país viveu como queria, à grande e à francesa, e agora, pronto. Mas, pondo isso à parte, este jovem, ele viveu como quis, e ele agora está a passar por uma grande necessidade. E diz que ele se juntou a uma pessoa que lhe quis dar a mão, mas ele foi para a posição mais baixa que um judeu podia ir. Era ir tratado de porcos. Porcos eram considerados o animal mais impuro, mais nojento, da pior espécie que podia haver lá em Israel. Ninguém criava porcos lá, porque era um animal que era impuro, que os judeus não o podiam comer. E era mesmo, ele foi para uma situação que para um judeu era a pior que tinha. Ele estava abaixo dos porcos. O porco para o judeu era o pior e ele ainda estava abaixo. Ele sentiu-se mesmo na pior situação. Porquê? Porque ele se afastou do pai. Ele se afastou do pai e achou que poderia tomar todas as decisões por si próprio. Ele achava que tinha o controle da sua vida. E por isso ele foi acabando e foi se destruindo, foi se desgastando ao ponto de que ele chegou a esta situação. E ele estava abaixo dos porcos. Os porcos tinham o que comer e ele nem tinha o que comer. Ele ficou na pior da situação. E aí, ele caiu em si. Diz que ele se caiu em si. E lembrou-se da casa do seu pai. Ele lembrou-se, lá na casa do meu pai, até os trabalhadores vivem melhor do que eu. Até os trabalhadores da casa do meu pai. Diz aqui no versículo 17, diz, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Parece quase uma expressão bem algarvia, com fartura. Ele tinha para comer com fartura. Os trabalhadores deles podiam comer e ele ali, sendo filho daquele patrão, daquele que tratava
os seus trabalhadores melhores do que ele estava. Ele agora estava naquela situação. E ele lembrou-se dos tempos em que ele viveu perto do Pai. E hoje nós temos muitas pessoas que estão vivendo nesta situação. Elas chegaram à pior situação que podiam estar. Elas estão desorientadas. Estão sem saber o que fazer. Elas sabem, se calhar elas até sabem o que é que hão de fazer. Porque elas um dia já conheceram Jesus. Ele um dia já se tiveram consciência e até já aceitaram Jesus e viveram perto do Pai. Eles viveram bem perto, considerando-os seus filhos. Eles estavam ali bem junto do Pai. Eles sabiam como é que era viver ao pé do Pai. Mas decidiram tomar a decisão própria e sair. Muitas pessoas têm saído da comunhão da igreja. Têm saído e têm dito, eu vou fazer à minha maneira. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é que eu devo fazer. Eu vou viver a minha vidinha como quero. Eu não quero saber lá do que eles dizem. E vou viver a vida como eu quero. E que muitas vezes acabam por viver vidas que parecem que são felizes, mas não são. Vivem vidas de aparência. Vivem vidas de loucura, mas que ao mesmo tempo são vidas que vão destruindo aos poucos. Em que na altura entre os 16 e 25, a vida é tudo uma boa. Aquilo pode passar uma noitada que no dia a seguir está cheio de energia, que dá para outra, mas quando a idade vai passando, aquilo vai pesando. Ainda não sei bem o que é isso mas tenho ouvido muitas vezes dizerem isso. Quando passa ali uma certa altura, já não dá para viver essa vida louca. E vai pesando, e vai pesando. E vai cada vez sendo mais difícil. E quando chega a uma altura em que vai ficando cada vez mais difícil a vida, em que chega a uma altura em que não dá para viver mais aquela vida que dá supostamente alegria na altura, que dá prazer momentâneo, e que chega ao cansaço, o fim do dia ao cansaço, a tristeza, a amargura e a solidão. A pessoa vai cair em si. E se tu hoje tens caído em ti e tens percebido, eu não devia ter saído ao pé do Pai. Eu não devia ter deixado aquele lugar. Eu não devia ter deixado a casa do meu pai. Eu devia estar lá ainda. Eu não devia ter tomado aquela decisão. E se arrepende, se estás aqui, estás-te a lembrar disso, estás a ter consciência. E estás a pensar, eu vivi uma vida tão má. O meu pai nem me vai receber como seu filho. Vou tentar como trabalhador, pode ser que dê. E se recriminando, achando que já não tem mais valor. Eu quero te dizer que o Pai está de braços abertos para te receber novamente. Por mais asneiras que tu fizeste, por mais coisas erradas que tenhas feito, por mais que tenhas vivido uma vida completamente translocada, Jesus está de braços abertos à tua espera para te receber. Eu quero receber-te. Eu quero que tu voltes para o pé dele. Não importa aquilo que tu viveste, a maneira como tu viveste. Eu quero que tu venhas para o pé dele, que recebas novamente o teu anel, que recebas novamente que te calces, que te vistas as boas roupas e que estejas novamente junto dele. Não interessa aquilo que tens feito antes. Apenas arrepende-te. Toma consciência da maneira como tu andaste e percebe que melhor é viver junto do Pai do que viver essa vida que não vai a lugar nenhum. Se está aqui alguém que tem ouvido estes conselhos, que te tem atendido, se está em alguma destas três situações, se identifica ou com a ovelha perdida, ou com a dracma perdida, ou com este filho que já esteve na casa do pai e que agora está perdido, hoje é a oportunidade de te refazeres com Deus. Hoje é o lugar e é o momento de tu te chegares novamente ao pé do Pai. É momento de tu dizeres, Pai, eu quero voltar para os teus braços. Eu quero ir para os teus ombros novamente. Aquele primeiro amor em que eu andei nos teus ombros junto de ti. Em que quando tu me achaste pela primeira vez, eu quero voltar para esse carinho. Eu quero voltar para esse relacionamento que eu tive contigo. Eu não quero mais andar nesta vida que eu andei. Nesta vida sem sentido. Eu quero estar novamente junto de ti. E a verdade é que Deus vai estar à espera de ti. Aquele jovem, como a parábola, quando Jesus estava a contar, aquele jovem quando chegou ao pé da casa, o pai estava na rua à espera dele.
Ele estava na rua à espera dele a ver se o avistava. E Deus está hoje fora da casa a olhar para ti à tua espera. Ele quer que tu vais ter com Ele. E Deus vai ter contigo. Quando Ele vir a tua atitude de quereres voltar para casa. Diz que o dono da casa, o pai, ele correu para o pé do filho. Diz que ele correu. Não diz que ele ficou lá parado, tipo com um ar superior. Olha, se queres, tens que vir aqui. Não. Ele estava ansioso de chegar ao pé do filho. Ele correu e foi ter com ele e o abraçou. E até o atropelou nas suas palavras. Vemos que o filho estava com aquele discurso já pré-feito. Dizer, olha pai, sabes como é que é? Eu vivi uma vida assim um bocado complicada. Andei a fazer muitas asneiras. Mas olha, eu estava numa má situação e eu pensei, olha, eu sei que já não sou mais digno de viver como teu filho. Eu fiz o que não devia, desviei-me do pé de ti e fui-me embora, quis viver a minha vida. Mas se me achares como... Se me quiseres como trabalhador. E o pai já estava a dizer aos seus senhores, olha, tragam aí as vestes, os anéis, as sandálias e vistam-no como ele deve ser, como meu filho. E é assim que Deus está à tua espera. Ele não vai deixar estar numa posição inferior naquela que tu estavas. Ele quer que tu venhas e que venhas tal como estás, mas para vir para a posição onde tu estavas antes, como seu filho. Se hoje tu queres fazer essa decisão, se tu estás aqui e tu já cá estiveste e tu estás a querer tomar essa decisão de se voltar para Ele, de querer novamente estar ao pé do Pai, de voltar a ter um relacionamento saudável com Ele, de viver juntinho dEle, hoje é o tempo certo. E eu quero convidar, se tu queres fazer essa decisão, faz já agora. Igreja, baixa a cabeça, nós vamos já estar a orar. Eu vou estar a orar. E se há alguma pessoa aqui se identificou com alguma dos três, é momento de tomares uma decisão. Começa a refletir, começa a orar a Deus, começa a entregar a tua vida a Deus, começa a falar com Ele e dizer, Deus, eu sei o que estava a fazer, eu quero me arrepender e eu quero novamente chegar perto de Ti. Recebe-me nos Teus braços, ora agora com o Senhor, fala com Ele, diz-lhe isso tudo. Ele está à tua espera, Ele está de braços abertos, à tua procura, à tua espera. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por este dia, Senhor. Ó Pai, eu te peço agora, Senhor, eu te rogo, Senhor, ó Pai, por cada vida que está aqui, Senhor. Ó Pai, se algum deles, Senhor, se identifica com esta situação, Senhor, seja com a ovelha, seja com a dracma, seja com este filho que desviou do Pai. Ó Senhor, eu te peço, Senhor, que tu possas interceder nos seus corações, Senhor. Ó Pai, que tu possas atender, Senhor, as suas aflições, Senhor. Que possas escutar, Senhor, o seu clamor, Senhor, o seu pedido de arrependimento, Senhor. Ó Pai, que tu possas novamente receber, Senhor, nos teus braços, Senhor. Ó Pai, que tu possas receber, Senhor, como da primeira vez. Que tu possas recebê-lo nos teus braços e acariciá-lo, Senhor. Trazê-lo, Senhor, como seu filho novamente, como teu filho, Deus. Ó Pai, recebe-o nos teus braços, Senhor. Ó Pai, dá-lhe novamente as túnicas novas, Senhor. O anel, Senhor. Ó Pai, que ele possa se sentir novamente como teu filho, Deus. Ó Pai, e o que está para trás ficou, e que agora eu possa viver uma nova vida contigo, Senhor. Oh Pai, e tudo entregue nas tuas mãos, Senhor. E se está aqui alguém, Senhor, oh Pai, toca, Senhor, mexe, Senhor, não deixe que saia daqui da mesma maneira como chegou, mas que eu possa, Senhor, ser constrangido pelo teu Espírito Santo, Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, amém. Hoje é o dia que tu podes fazer essa decisão. Se tu somente clamares a Deus, pede a Ele, fala com Ele, diz-lhe tudo o que tu tens passado, os momentos de amargura que tu tens vivido longe dEle. Diz que quando aquele filho chegou perto dEle, o pai fez uma festa tremenda. Ele chamou, ele pediu para trazerem o melhor novilho. Ele fez um banquete. E ele fez uma festa para receber aquele filho. Deus vai fazer uma festa. Diz que se faz uma festa no céu cada vez que um pecador se arrepende. E é nesta situação que Deus quer estar hoje. Ele quer estar a fazer festa no céu hoje.
Ele quer estar a receber a tua vida nas suas mãos e estar a refazê-la. Se tu hoje não fizeres, se não tiveres a fazer, ou se não quiseres fazer hoje esta decisão, uma das coisas que é igual nas três histórias é que o pai, ele estava à espera, ele estava a procurar. E se tu hoje não fizeres essa decisão, Deus não vai desistir de ti. Ele vai continuar à tua espera. Ele vai continuar a olhar para o horizonte a ver quando é que o filho volta. Ele vai continuar a procurar na casa a moeda perdida. E ele vai continuar à procura daquela ovelha que está perdida. Ele não vai deixar de procurar por ti. Ele nem em algum tempo ele vai dizer, não, estou farto. Não, ele vai continuamente à tua procura. E ele não vai desistir enquanto tu não vieres para o pé dele. Por isso, se hoje não fizeste esta decisão, continua a vir cá. Porque vai chegar um momento em que tu vais realmente perceber, é melhor estar ao pé do Pai. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade e que Deus abençoe.